Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe demais a sua vida e de toda a sua família também. Amanhã eu vou estar na Celso Garcia 777 no Brás às 9, com a reunião das primícias para os comprometidos com Deus. Esteja entre nós. Olha o que diz aqui em Rute 1. Na época dos juízes houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi e seus 2 filhos Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e lá ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha, com seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion. E Noemi ficou sozinha, sem os seus 2 filhos e sem o seu marido. Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar. Decidiu voltar com suas 2 noras para sua terra. Até aqui tá bom. Vamos ler do 19 ao 22. Prosseguiram as 2 até Belém. Ali chegando, todo o povoado ficou alvoroçado por causa delas. Será que é Noemi? Perguntavam as mulheres. Mas ela respondeu: não me chamem Noemi. Melhor que me chamem de Mara. Pois o Todo-Poderoso tornou a minha vida amarga, muito amarga. De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que me chamam Noemi? O Senhor colocou-se contra mim. O Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Foi assim com uma indigente. Foi assim, amarga, culpando a Deus, sem nada, que Noemi, foi assim que Noemi voltou das terras de Moabe, com sua nora Ruth, a moabita, e chegaram a Belém no início da colheita da cevada. Foi assim que a Noemi voltou das terras de Moabe, destruída, acabada, amarga, culpando a Deus, revoltada. Tinha perdido coisas que ela não tinha como recuperar. Ela não perdeu terras, ela perdeu o marido, ela perdeu os filhos. E tudo isso começou com uma decisão. Uma decisão, por favor. Decisões. Quantas decisões erradas têm arruinado com vidas? Quantas pessoas estão com perdas irreversíveis hoje? E tudo começou com uma decisão errada. Belém entrou numa crise e Noemi não quis passar pela crise com a família. Sabe quando há um problema e a pessoa foge do problema? E eu gosto de dizer que se você fugir uma vez, você vai passar a sua vida fugindo. Eu conheço pessoas que estão envelhecendo e fugindo. Toda vez que se deparam com um problema, elas fogem. Elas não estabelecem nada. Tem gente que não tem nada estabelecido, nem na vida sentimental, familiar, financeira, patrimonial,
elas não têm nada estabelecido. Nada. Não estabeleceram nada. Porque todas as vezes que elas se deparam com um problema, o que elas fazem? Elas fogem. Enquanto um grande número de pessoas decidiram ficar no lugar que elas sabiam que Deus as queria, e enfrentaram a crise, esperando por Deus o socorro, ela com a família fugiu. Foi dar um tempo nas terras de Moabe. Exatamente assim, quer saber, muito problema, muito isso, vamos dar um tempo, vamos para lá, depois quando as coisas mudarem aqui, a gente volta. Só que se fosse fácil assim, né? Eu não quero passar por isso, eu saio, tudo bem, termina por isso mesmo. Cadê a justiça? Se aquele que foge se desse bem, então por que encarar problemas se eu posso escapar desse problema e depois tudo terminar bem para mim? Não, não pode ser assim. De jeito nenhum. Aquele que fica, enfrenta, passa por 1000 coisas. No fim, aquele que foge e aquele que enfrentou vai estar no mesmo nível? Não, não pode não. Não está certo. Noemi fugiu. Foi embora para Moabe, porque não queria passar pela crise. Lá em Moabe, ela não encontrou fome, mas ela encontrou coisa pior. É isso que eu quero que você entenda. Às vezes você sai de um problema porque você não quer encarar aquele problema. E você se abandona, você não quer saber. Só que você encontra coisa bem pior. Quantas vezes Deus nos manda ficar num lugar difícil que nós não queremos, mas é necessário. E esse lugar difícil pode ser muita coisa, um emprego, um casamento, a igreja. Um lugar que Deus mandou você ficar, fica. Mas você não quer ficar. Porque eu não tenho que aturar isso e aquilo. Ok? Você pode até sair daquele problema e achar que você está se livrando de todos os problemas. Mas Noemi não enfrentou fome em Moabe. Em Moabe não tinha crise, mas tinha morte. Ela encontrou coisa bem pior. Bem pior em Moabe. O marido morreu. Os filhos morreram. Ela não conquistou nada. Ela não chegou a lugar nenhum. Ela perdeu aquilo que havia de melhor na vida dela. E sabe o que eu acho, assim, acho não, tenho certeza, que é o pior? O pior para mim não é nem ela ter ido. Pior é ela ter sustentado uma decisão que estava na cara, que era totalmente contrária à vontade de Deus. Pior para mim é isso. Porque depois que o marido morreu, ela ficou ainda lá mais 10 anos. Até os filhos morrerem também. Então é uma coisa que você tem que abrir seus olhos. Pior do que você tomar um rumo errado é você tentar sustentar por orgulho, arrogância, uma decisão que está acabando com você. Pior do que você já ter dado o passo errado é você agora manter esse passo errado. Está ouvindo? Hein? Você está ouvindo? Pior do que você ter dado um passo errado na tua vida é agora, por arrogância, por orgulho, você manter esse passo errado. Pior do que você tomar uma decisão errada é agora você sustentar essa decisão por sentimentos miseráveis. Porque você não quer admitir que você errou, mas o mundo já viu que você errou.
porque você tem vergonha, porque você tem orgulho, porque você não pode aceitar que as pessoas digam que você retrocedeu, mas o mundo já viu que você só trocou os pés pelas mãos. O mundo já viu que você só fez besteira, que você não fez nada de certo. Por favor, não se faça de desentendido ou desentendida. Todo mundo que está ao redor sabe quando uma pessoa fez besteira com a vida dela. É só você olhar a pessoa que antes tinha toda uma posição, tinha uma outra posição na vida, uma outra postura na vida. De repente, ela vai só decaindo. Só decaindo. Está todo mundo ao redor vendo isso. Todo mundo vendo. E você acha que você ainda precisa sustentar o quê? Quando talvez você já até precise da ajuda dos outros. Que é o pior. Porque você pode ter certeza, as pessoas, enquanto você está estragando com a sua vida, mas não precisa delas, isso é um problema seu. Mas quando você já começa a precisar, aí a coisa muda de figura. A coisa muda, aí você começa a ser um fardo, você começa a ser sinônimo de problema. E ninguém quer, ainda mais nos dias de hoje, ninguém quer saber de problema de ninguém. Ninguém quer mais um fardo, ninguém tá querendo um problema chegando perto. E talvez você é sinônimo de problema. Mas por quê? Decisões erradas, a exemplo de Dona Noemi. Aí lá em Moabe, ela ficou sabendo que Deus já tinha socorrido Israel. O que ela parou e pensou? Vou voltar. Ainda que a Noemi foi mais sábia do que um grande número de pessoas. Tem um grande número de pessoas que acabam morrendo derrotadas, fracassadas, sabe? Esperando que algo do nada vai acontecer, porque uma hora eu vou dar a volta por cima, uma hora a minha vida vai mudar, uma hora, pronto, morreu. Um dia a minha vida vai mudar, aí uma hora morre. É só você estudar a palavra de Deus. Quem endureceu contra Deus e teve paz? Você está achando que fora da direção de Deus você vai ter algum avanço, algum progresso na sua vida? É impossível. É impossível. Se a Noemi ainda teve um fim digno, foi porque ela tomou uma decisão acertada de voltar enquanto ela estava viva, de consertar os erros dela. Mas, infelizmente, as perdas que ela sofreu em Moabe, ela nunca mais recuperou. Mas ainda pôde terminar dignamente, que é o que Deus está falando com você. Talvez tem coisas que você já perdeu que você não vai recuperar. Você sabe disso. Talvez você perdeu mulher, você perdeu marido, você perdeu família, você perdeu bens, você perdeu coisas que você sabe que você perdeu por causa de passos errados. Você sabe que foi decisões erradas que te decisões erradas que causaram isso na sua vida. Mas você ainda pode ter um fim muito digno, como foi da Noemi. Se você tomar a decisão de voltar. Voltar para Deus, voltar para a fé, fazer igual o filho pródigo, que já estava no chiqueiro, precisou chegar no chiqueiro para dizer, chega, eu vou voltar para a casa do meu pai, lá eu vou pedir para ele me aceitar como empregado, que é melhor ser empregado na casa do meu pai do que eu não preciso nem ser filho. Ele pode me tratar como empregado. É melhor ser empregado lá do que ficar do jeito que eu estou. Ele precisou ir para dentro do chiqueiro, passar um tempo no chiqueiro, para cair em si. E talvez você já está no chiqueiro. E está na hora de você cair em si. Igualzinho a Bíblia fala, caindo em si, está na hora de você cair em si. E voltar
Você precisa voltar para a casa do Pai, você precisa voltar para a igreja, você precisa buscar Deus, você precisa voltar para o lugar que você não deve, nunca na sua vida, mas nunca devia ter saído. Você precisa voltar. A Noemi voltou. E ela foi voltando que ela ainda conseguiu ter um fim digno. Agora, voltou amarga. Fez escolhas erradas assim um monte. Uma escolha errada atrás da outra. Escolhas erradas. E sabe o que ela, no final, ela fez? Ela jogou para Deus as escolhas erradas. Mudou de nome. Ela fez escolhas erradas e agora ela dizia: o Todo-Poderoso tornou a minha vida amarga. O Todo-Poderoso tornou a minha vida amarga. Não foram as escolhas dela. Foi Deus que deliberadamente quis amargar a vida dela. Esse é um grande problema de muita gente. Vai dando passos errados, semeando uma semente ruim. Depois tem uma colheita horrorosa. Uma colheita horrorosa. Aí começam a culpar a Deus. Por que Deus fez isso? Por que Deus permitiu isso? Por que isso? Uns culpam o diabo, outros culpam a Deus, culpam as pessoas. Presta atenção, ninguém destrói com a vida de ninguém. Ninguém. A Bíblia diz que nós temos poder sobre o diabo e que o diabo é colocado debaixo dos nossos pés. Então eu quero dizer para você, e possivelmente você já sabe disso, se a sua vida não está bem, como a da Noemi não estava, foram as suas escolhas como foram as escolhas da Noemi. As suas escolhas erradas que você vem fazendo. E talvez hoje você está igualzinho a Noemi. Numa amargura, numa revolta, um ódio no coração, revoltado com tudo, talvez até com Deus. Só que esse não é o caminho. O caminho é você se humilhar diante de Deus, é você se voltar para Deus, é você buscar a Deus, é você se colocar na posição certa e Deus vai restaurar a sua vida como restaurou a vida da Noemi. Apesar das perdas que ela sofreu, marido e filhos, ela não teve de volta. Mas ela ainda teve um fim digno que ela não teria se ela não tivesse voltado. E mais, ela ficou sabendo em Moabe que o Senhor já tinha socorrido Israel. E quando ela chegou, todos que haviam ficado estavam muito bem. Estavam prósperos, abençoados, já para colher. Já era na colheita, ela chegou no tempo da colheita da cevada. Por que tinha cevada para colher? Porque o povo tinha plantado. Enquanto ela fugia, o povo ficou, enfrentou, plantou e venceu. Por isso que eu sempre falo, né? Às vezes as pessoas se incomodam com aqueles que estão vencendo. Tem gente que incomoda um monte com quem está vencendo, mas pergunta se quer fazer, se está disposto a fazer o que é preciso fazer. Quando se depara com um problema, foge, não quer enfrentar. Quando deveria estar plantando uma boa semente, está fugindo. Enquanto alguns estão enfrentando, encarando, plantando, resistindo e vencendo. Quando ela chegou, já era no tempo da colheita. Por quê? Porque aquele povo tinha ficado, quando ela chegou, ela tinha parente, como o próprio Boaz, parente do marido dela, que estava rico, era um homem rico, influente. Esse homem não fugiu. Enquanto o marido dela já tinha morrido, esse homem estava lá. Ele não fugiu. E mais um monte de gente não tinha fugido. Então estavam lá. Enfrentaram a crise, enfrentaram os problemas, plantaram a boa semente e venceram. É isso que Deus está falando com você. Esse é o caminho. O caminho não é fugir. O caminho é passar pelo que nós temos que passar. Passe, o caminho é passar. A saída é passar. Não, 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 não. A saída não é fugir, não é desistir. A saída é passar.
Sempre, aconteça o que for, que cruzar o seu caminho, passa, enfrenta. Passa pelo que você tem que passar, mas não corta processo no meio. Não foge. Enfrenta o que você tem que enfrentar. Porque não tem outro meio de você terminar seus dias vitorioso. É passando pelo que você tem que passar. A saída sempre vai ser passar. Passe. Nunca fuja. Quem passou, tinha vencido. Ela não. Enquanto aqueles já estavam prontos para colher o que tinham plantado, que tinham passado, enfrentado, plantado, ela ainda tinha que recomeçar. É isso que tem acontecido com muita gente, pessoas que vivem fugindo. Ela sempre tem que recomeçar. Estão sempre tendo que recomeçar. Tem um grande número de pessoas que não faz outra coisa na vida, senão recomeçar e recomeçar, e recomeçar e recomeçar. Por isso que nunca constroem nada, nunca estabelecem nada. Porque estão sempre fugindo, abandonando o lugar que deveriam estar, enfrentar e vencer. Em nome de Jesus. Aprenda com essa palavra, com essa história. Leia você. A saída é passar. Passe pelo que você tem que passar. Enfrenta o que você tem que enfrentar. Não fuja. Fique planta. Estabeleça uma vida vitoriosa. A única maneira de nós sermos vitoriosos na vida e construir uma vida sólida, uma vida na rocha, é nós permanecermos num lugar que Deus quer que a gente permaneça. É florescendo onde estamos plantados. Floresça onde você está plantado. E Deus vai ser sempre com você. Se crer e desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para nós orarmos. Janaína, como a senhora chegou ao Ministério Mudança de Vida? A vida, assim, extremamente derrotada, fracassada, dependia de pessoas para sobreviver, não tinha nem o básico na minha casa. E aqui no Ministério Mudança de Vida eu encontrei um Deus verdadeiro e tudo aquilo que sai do altar eu coloco em prática na minha vida. E aí as coisas foram acontecendo na minha vida, sonhos que eu jamais imaginava que um dia eu ia conquistar, que era impossível para mim, mas o Senhor fez real na minha vida. Eu trabalhava numa empresa e estava num cargo que eu queria melhorar. Eu consegui aqui no ministério, com muito jejum, oração, participando dos propósitos, consegui um cargo melhor, consegui uma promoção. E tinha um sonho também de me formar, consegui adquirir minha formação. Outro sonho também que eu tinha de ter minha própria empresa, minha loja. E eu conquistei no nome do Senhor Jesus. Agora já vai para a segunda loja que a gente já está organizando tudo, em nome de Jesus, vai ser mais um testemunho e muitas outras coisas. A família assim, extremamente derrotada, minha mãe quando chegou no ministério, gravidez de alto risco, tinha tudo para dar errado. Hoje, pela honra e glória do Senhor, minha irmã está grande, tem muita saúde, a minha mãe também, o irmão também no vício das drogas, há 15 anos a gente via lutando com ele. E aqui no Ministério a gente aprendeu a lidar com a situação, a trabalhar, né, para resolver o problema, né, na fé, nos jejuns, nos propósitos, perseverando, porque luta a gente tem, mas a gente tem que perseverar, e persistir e colocar a palavra em prática, viver a palavra. Não adianta você também ouvir e não colocar em prática. Aqui nós aprendemos a colocar em prática e ver o Deus vivo agir nas nossas vidas, e hoje, pela honra e glória do Senhor, ele está liberto, né? O Senhor permitiu um acidente no qual esse acidente ele transformou a vida dele, porque não conseguia de maneira nenhuma se libertar dos vícios, das drogas. Tudo que ele trabalhava, tudo que ele fazia era para os vícios. Hoje ele tem a família dele, ele voltou com a esposa, estava separado há 4 anos e está criando o filho dele, está prosperando. Ele estava com um carro, agora ele conseguiu trocar um carro mais novo, que era um sonho também, que era impossível. Hoje ele é um moço feliz e realizado. Hoje ele tem amor na família, porque ele não tinha nem amor nele mesmo. E
Estou cada dia mais crescendo no Senhor, fazendo a obra do Senhor, que era um sonho também, não tinha possibilidade, para mim era impossível, não tinha força, não tinha coragem, era uma pessoa muito tímida, né, para as coisas assim de Deus, e o Senhor aqui me libertou, me curou, e eu estou crescendo a cada dia em todas as áreas da minha vida, graças a Deus. Já estou abrindo a minha segunda empresa, já está dando tudo certo, sonho mesmo, a boutique, né, que está melhorando, está uma benção a cada dia, o Senhor tem enviado novos clientes, sabe? Na verdade, o Senhor tem tirado da mão do ímpio e colocado nas minhas mãos clientes que eu jamais imaginava que eu ia conquistar, o Senhor tem colocado, me surpreendido mesmo. E tudo que eu tenho colocado no papel, no propósito, o Senhor tem realizado, tudo. Ele tem cumprido na minha vida, graças a Deus. E que nem o senhor falou, realmente, eu saio, a minha cidade é mais de 100 quilômetros, só que eu vejo, tudo que eu planto, eu estou colhendo. Eu colho até mais do que eu acho que eu mereço, o senhor entendeu? É plantio e colheita. Quem me conhece, quem é da minha cidade, me viu, de onde o senhor me tirou, o que eu era, o que eu sou hoje, jamais eu teria condições de ter a minha loja, de ter minha empresa, que eu venho de uma família humilde, que não tem condições. E o Senhor tem me abençoado a cada dia. E eu tenho crescido e prosperado a cada dia. O que o Ministério Mudança de Vida representa na vida da senhora? Representa a minha vida, minha família, é onde eu aprendo, onde eu alimento, é tudo na minha vida. Aqui eu tive um verdadeiro encontro com Deus, porque eu achava que eu conhecia o Senhor Jesus, mas aqui eu pude conhecer Ele de verdade e ver o que Ele pode fazer na minha vida e na vida de cada pessoa que entrar aqui e abrir o coração e entregar a vida para Deus, porque eu achava que eu conhecia o Senhor e eu lutava com a força do meu braço. A partir do momento que eu entreguei a minha vida a Ele, me lancei, resolvi fazer tudo o que agradava a Ele. Ele começou a trabalhar na minha vida. Eu só ajudo com jejum, com oração, com perseverança, com a minha fé. Mas é Ele que faz tudo. Momento da oração. Ó Deus Todo-Poderoso, eu oro por cada vida que está conosco agora. Eu oro por esta vida que talvez, Senhor, não estabeleceu nada na vida. Tem fugido dos problemas, das situações. Tem feito escolhas ruins, a exemplo da Noemi. Quando poderia estar tendo tanta coisa para colher hoje, está tendo que recomeçar. Porque não quis enfrentar, não quis ficar, não quis passar pelo que tinha que passar. Ajuda essa pessoa a entender. Ainda que Noemi ainda teve um fim digno, ela também pode ter, se ela retornar e se posicionar diante do Senhor. Cubra cada pessoa com teu sangue, fala melhor aos corações, mova essa vida para a direção correta, que ela veja o que ela não estava vendo, que o espírito de temor repouse sobre ela e que ela não insista mais em decisões estúpidas. Abençoa lares e famílias, todos que enviaram seus pedidos para oração. Eu consagro tudo que foi colocado para receber oração. Eu determino vitórias, mudanças, milagres. Eu determino vitórias na vida de cada pessoa agora. Consagro tudo e peço vitória, Senhor. Meus amigos e companheiros semeadores, eu peço abundância, prosperidade, que sejam colocados por cabeça, por cima, que tenham com abundância. Desperta mais semeadores, porque quem planta colhe. Nós precisamos de mais semeadores. Mova mais semeadores para o programa Mudança de Vida hoje. Essa é uma boa terra, eu tenho certeza que se essa pessoa plantar nessa terra, ela vai ser abençoada. Pai, obrigada por esse programa, por essa mensagem. E onde essa mensagem estiver chegando, que vidas estejam sendo tocadas, movidas a se posicionarem no Senhor. Obrigada, Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus, amém. O número do Disque Vida é 0, operadora 11 3296-9449. Celso Garcia, 777 no Brás, é onde eu fico e onde vou estar amanhã às 9 com a reunião das primícias para os comprometidos com Deus. Eu vou esperar por você. Conte conosco do Ministério Mudança de Vida. E se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui, falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.